Olá pessoal, vamos lá para uma aulinha sobre Alzheimer. Vou trazer para vocês, como a gente pode ver aí no título, uma aula sobre medicina ortomolecular na prevenção de doenças crônicas degenerativas. Vou falar um pouquinho de todas no começo e vou focar mais no Alzheimer. O que será que tem para prescrever para o paciente de Alzheimer, de Parkinson, que tem ELA? Será que existe isso, professora? Acho que você está exagerando, porque eu conheço só os medicamentos da alopatia e são todos controlados. Então, eu também conheço esses medicamentos, tem uma utilidade enorme, não quer dizer que, porque a gente vai comentar outras coisas aqui, que eles não tenham a sua função, mas tem muita coisa que a gente pode fazer por esses pacientes. Só para inteirar você do que é a medicina ortomolecular, eu deixei algumas explicações aqui. Então, o que é a medicina ortomolecular? É uma prática de medicina que é alternativa, uma medicina alternativa, que afirma que as doenças são resultado de desequilíbrios químicos. A gente já sabe disso, que as doenças são desequilíbrios, Isso é óbvio. Só que por que não tentar equilibrar, Se você observar, até naquele livro Clínica e Prescrição, um dos primeiros capítulos que a gente tem é o desequilíbrio, falando sobre o pH do sangue, sobre as nossas atitudes, a nossa alimentação, enfim, desequilibrando até mesmo o pH sanguíneo e facilitando as doenças. Então a gente já sabe que doença é um desequilíbrio, Assim, os tratamentos ortomoleculares, eles buscam a restauração nos níveis de vitaminas, minerais, considerados ideais no organismo, além de utilizar antioxidantes, moduladores e fitoterápicos. A ortomolecular possui preocupação com a pessoa humana em sua maior abrangência. Então, olha só, incorpora na anamnese do paciente a preocupação de avaliar cada sistema, independente do motivo que o levou ao tratamento, pois cada sistema depende da saúde do outro para o bom funcionamento. O conhecimento eu tenho que ter para exercer ou para fazer a medicina ortomolecular. Então, ela utiliza-se da bioquímica e da fisiologia para desenvolver os seus tratamentos, principalmente a prevenção de doenças. A medicina alopática baseia-se no aparecimento do sintoma da doença para então tratar, geralmente o alívio dos sintomas. Então, olha só, a ortomolecular, ela tenta não só tratar o paciente quando ele já está doente, ela tenta fazer uma prevenção de doenças. A gente tem que entender que se a gente deixar o nosso corpo equilibrado, se você já ouviu alguma coisa de ortomolecular, você sabe, é antioxidado, não glicado, não inflamado, manter o organismo em equilíbrio, a gente vai evitar, vai ser praticamente impossível desenvolver algumas doenças que são de grande incidência. Uma delas é o câncer. O câncer, a gente sabe que ele precisa de um terreno, que a gente chama de um organismo em desequilíbrio, para ele se desenvolver mais facilmente. Tenho certeza que essa aula vai ser muito interessante, talvez abra a tua mente para uma outra forma de enxergar as doenças. Então vamos lá. Eu coloquei aqui o Alzheimer, mas esses conceitos iniciais aqui, vocês vão ver que ele serve para todas as doenças neurodegenerativas. Então diz assim, a doença neurodegenerativa, quais são? Doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, a ELA, Todas apresentam processo inflamatório crônico estéril e estresse oxidativo como disparadores e perturbadores. Não sei se vocês sabiam disso, Porque quando a gente está na graduação ou a gente estuda somente a farmacoterapia básica ou a farmacologia básica, a gente vê o Alzheimer e em seguida a gente vê os fármacos. A gente vê o Alzheimer como uma baixa de acetilcolina no córtex devido à degeneração neuronal. Então a gente algumas coisinhas a gente vê até que é um acúmulo de proteína tal, proteína beta-amiloide. A gente não vê assim o que faz com que ocorra esse acúmulo. Então a gente não vai na causa ou no desequilíbrio que gerou tudo isso. A gente fica na superfície do conhecimento, geralmente, quando está na graduação. Então hoje eu vou trazer alguns conceitos mais aprofundados das doenças neurodegenerativas para que você possa orientar melhor o teu paciente. Até mesmo orientação não farmacológica. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de neurodegeneração e de demência. Estima-se que 50 milhões de pessoas sofram da demência senil do tipo Alzheimer em todo o mundo. Então é muita gente. Como a gente vai vendo que no Brasil, inclusive, a gente tem um envelhecimento maior da população, as pessoas duram mais,
a gente vê que vai ser um campo bom de atuação. 3% estão entre 65 e 74 anos, 19% desenvolvem, a doença entre 75 e 84 anos, e 47% desenvolve acima de 85 anos. Né? Então, a gente vê que, pelo menos, aí a gente tem somando, a gente vai ter pelo menos 20% de quem desenvolve tendo ainda uma expectativa de vida grande, né? Que é viver, hoje a gente vê pessoas chegarem aos 85, 90 anos com mais facilidade que se via 50 anos atrás, devido à evolução mesmo da medicina. Então essas pessoas vão viver durante anos. A gente pegar o caso dessa pessoa que começou o Alzheimer com 65, ela vai chegar aos 85, ela vai viver 20 anos aí de desenvolvimento da doença, né? Ou então não vai chegar a durar isso porque desenvolveu muito rápido a doença. Então a gente tem um campo aí de atuação para que a pessoa tenha saúde, por que não manter as suas funções até quase o último momento, né? Se a gente acha que vai viver até os 90 anos, por que não viver bem até próximo da morte? Porque tem que viver mal, né? Com má qualidade de vida. Então a ortomolecular ela se preocupa muito em restabelecer os níveis de hormônio, de substâncias, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, para manter o organismo num nível bom de desenvoltura e manter a qualidade de vida. Então, no Brasil, 6% dos idosos com mais de 60 anos apresentam a demência senil do tipo Alzheimer. É bastante gente. Quais são os fatores, então, que podem levar à morte neuronal, né? A gente falei agora há pouco que ocorre a morte do neurônio colinérgico, né? Então, quais são os fatores que a gente percebe que estão presentes no paciente de Alzheimer? Porque como é uma daquelas doenças que não tem uma única causa específica, então o que se faz, né? As pessoas fazem estudos para observar o que o paciente de Alzheimer tem em comum com o outro, para tentar fazer uma relação, né? Então eles perceberam nos estudos que existe um excesso de estímulo neuronal dos aminoácidos excitatórios, glutamato e aspartato. Então eu tenho um excesso de funcionamento dos neurônios glutamatérgicos, tá? Esse é um ponto em comum. Qual outro ponto em comum? Percebeu-se que pacientes com Alzheimer possuem deficiência de vitamina B12, ácido fólico, vitamina B1, B3, B6 e ácidos graxos. Olha só que coisa interessante, né? Então quer dizer que se eu, durante a minha vida, desenvolvendo uma baixa dessas vitaminas, eu aumento a chance de ter Alzheimer? Por esses estudos aumenta, tá? Também os minerais essenciais e o zinco. Também foi observado que é baixo nesse paciente. Muitos apresentam excesso de metais pesados, alumínio, cádmio e chumbo. Então olha só, aí você se pergunta, né? Ah, mas eu não trabalho com metais pesados, então eu não tenho chance de desenvolver, ou esse não é um fator de risco para mim. Está enganado, né? Esses metais eles são espalhados pelo ar, a gente tem inúmeros materiais, às vezes dentro de casa, que contém alumínio, né? Se você for pesquisar aí onde que eu encontro alumínio, né, você vai ver que a pasta de dente, o creme dental, né, a pasta de dente que a gente usa tem alumínio. A própria panela de alumínio que muitas pessoas têm em casa. Eu acredito que o cádmio e o chumbo também a gente tem algum contato com até praguicidas que estão contaminados com isso. Enfim, quem fuma tem o próprio cigarro. Se tiver curiosidade, procura lá fontes de contaminação de metais pesados que você vai encontrar. O que eu quero te dizer com isso é que você às vezes pode estar com esse metal no teu organismo em doses acima das preconizadas, mas que não estejam tão altas ao ponto de gerar uma intoxicação aguda, mas que vão gerar uma lesão crônica. Lembra a diferença de agudo e crônico? Agudo é quando eu chamo um sinal agudo, é quando ele acontece dentro de 24 horas, com uma quantidade maior de agente tóxico que vai levar à sintomatologia e talvez à morte. Uma intoxicação crônica é uma intoxicação onde eu tenho contato com baixas doses do agente tóxico durante muitos dias, né, acima de 6 meses. E aí eu vou desenvolvendo doenças mais a longo prazo. E efeitos e sinais e sintomas
diferente dos sinais e sintomas que eu vejo no processo agudo, ok? Vamos lembrar um pouquinho da toxicologia, né? Pode estar acontecendo com você uma intoxicação crônica por algum metal pesado? Pode. Como você faz para saber isso? Intoxicação crônica, a melhor amostra não é a amostra plasmática. A melhor amostra é o cabelo. Então você precisa fazer um exame chamado mineralograma. Você vai fazer uma coleta do seu cabelo. Enviar aqui no Brasil, infelizmente, não tem nenhum laboratório que, nesse momento que eu estou gravando, né, que faça o exame. A gente tem que coletar e mandar a amostra para fora do país. Mas tem como a gente analisar o perfil aí de contaminantes. Quais fatores ainda? Alguns pacientes apresentam sensibilidade ao glúten, gliadina e baixa concentração de tiroxina, ou seja, o funcionamento da tireoide relacionado com Alzheimer. Olha que coisa nova isso, né? E também glúten. Muito se tem falado hoje do glúten. É uma substância irritante do trato gastrointestinal, é uma substância inflamatória. A gente vai falar pra frente aqui qual a relação que tem o intestino com o Alzheimer. Vocês acreditem, se quiserem, nosso intestino ele é muito importante porque é ele que seleciona as substâncias que vão entrar no nosso organismo, nossa corrente sanguínea, e aquelas que não vão entrar. Então, se ele estiver mais permeável do que o normal, ele vai deixar passar algumas coisas que não deveria. E essas substâncias vão acabar inflamando, gerando uma reação imunológica no nosso organismo, e a gente vai ficar com uma inflamação sistêmica. Então, a gente precisa observar o alimento que a gente come. Já vou falar disso mais pra frente, daqui um pouquinho, né? Porque ele pode estar irritando o nosso intestino, inflamando e deixando o nosso intestino hiperpermeável, e aí gerando essa inflamação central que a gente fala. Assim, é necessário então aqui descobrir a presença de fatores de risco que possam ser removidos muito antes dos primeiros sinais de alteração de memória. Eu falei que a gente ia falar de prevenção, né? Não podemos esquecer, já falando em fatores que podem intervir na morte neuronal, né, a gente tem que lembrar dos fatores genéticos. Então você pode dizer, mas será que não tem uma predisposição genética para o Alzheimer? Existe, você pode ver aqui na tabela, alguns polimorfismos, eu diria, no cromossomo 21, 14, 1 e 19. Né? Então no 21 a proteína precursora do amiloide, no 14 aqui a presenilina 2 e a ApoE4. Tá? Então todos esses marcadores eles estão alterados, né, estão presentes aí no paciente ou no possível ou provável paciente de Alzheimer. A gente vê aqui que a apoproteína E4, apoproteína, para quem não lembra, ela é uma proteína que está presente nas lipoproteínas, tá? Então a lipoproteína E4, ela está presente no VLDL. Lembraram disso? Como que era constituída uma lipoproteína? Parte interna lipídio, né? Parte externa proteína e ainda na parte externa as apoproteínas presentes para direcionar a molécula para chegar no receptor, para assim ser retirado o seu conteúdo, né, interno, colesterol ou triglicerídeo, né? Então isso, a proteína, ela está presente aí, nesse lugarzinho nas lipoproteínas. Foi encontrado no paciente com Alzheimer uma predominância do polimorfismo ApoE4. Então veja nesse slide aqui que a gente tem 3 tipos de apoproteínas, a ApoE2, a ApoE3 e a ApoE4. E elas geram, né, elas têm presença de aminoácidos aí diferentes apenas. Quem tem predominância pela ApoE4 tem uma maior chance de desenvolver o Alzheimer, tá? Tem como você saber qual é o seu perfil de apoproteína? Tem. A metodologia de escolha para se determinar esse polimorfismo é a genotipagem, ok? A apoproteína, olha só pelo que ela é responsabilizada, né? Então, aumento da atrofia do cérebro, né? Começando ali no vermelhinho. Aumento da toxicidade neuronal, aumento da agregação de proteínas beta-amiloide, né? Formação de a atividade anormal do cérebro, no pretinho agora, a diminuição da função das sinapses, diminui o metabolismo da glicose, diminui a neurogênese, né, o clearance, a eliminação da proteína beta-amiloide, diminui a função vascular, mitocondrial, a função mitocondrial diminui,
né, e diminui o metabolismo de lipídio e colesterol. Veja só, né? Então ter esse perfil genético já é um fator de risco, mas veja só aqui no slide seguinte, essas anormalidades genéticas nos cromossomos, elas existem, mas são menos que 2% dos casos totais de Alzheimer, pelo menos ou Alzheimer tardio, né, que tinha a presença da ApoE4. O que isso quer dizer pra gente, né? Presença de ApoE4 parece conferir maior suscetibilidade à doença. Olha só, porém, a maioria não irá desenvolver doença de Alzheimer. Quer dizer o quê? Que para eu desenvolver o Alzheimer não é só o fato de ter uma predisposição genética. Os hábitos de vida, os 98% que sobraram, dependem dos meus hábitos de vida. Tá? É uma boa notícia, né? Porque mesmo que você tenha alterações ou marcadores genéticos para Alzheimer, se você tiver bons hábitos de vida, você não vai desenvolver ou vai cair muito a chance de desenvolver o Alzheimer. Fisiopatologia da doença. Então ocorre a degeneração dos neurônios colinérgicos, no caso do Alzheimer, né? Se estivesse falando de ELA, era um neurônio motor, se estivesse falando de Parkinson, era o neurônio dopaminérgico da substância negra, né? Então assim ocorre uma menor síntese, no caso do Alzheimer, menor síntese da acetilcolina e consequente déficit na mesma. O que significa isso? Que eu vou ter uma diminuição de acetilcolina no córtex. Para quem não lembra, aonde que acontece essa diminuição de acetilcolina? Porque a gente tem acetilcolina também no sistema parasimpático, né? Então é um problema no neurônio cortical do córtex, onde a função da acetilcolina é memória e cognição, né? Aprendizagem. Então se eu começo a ter uma queda da acetilcolina, eu vou ter problemas na memória e na cognição, na compreensão das coisas e na aprendizagem. O que aparece, então, se a gente fosse olhar a anatomopatologia, digamos assim, do Alzheimer, né? O que acontece lá no cérebro, bioquimicamente falando? Então, a primeira coisa, formação das placas senis. O que são essas placas senis? São lesões extracelulares esféricas envolvidas por células da micróglia, né, microgliais e astrócitos, além de prolongamentos nervosos em degenerância. Né, apresentam um núcleo amorfo composto de material amiloide que distribuem-se no complexo amígdalo-hipocâmpico e no neocórtex. Então olha aí na figura que você vai ver sempre no lado esquerdo dessas figuras, você tem a formação da placa, né, e dá para perceber ali que o cérebro ele até diminui de tamanho, né, no Alzheimer. Perde realmente massa encefálica. E a placa, o que acontece com ela? Ela se forma ali ao redor dos neurônios, podem ver na figurinha de cima, e elas impedem então a transmissão da informação. Então atrapalha a transmissão e acaba levando o neurônio à morte. A segunda alteração anatomopatológica aí, ou bioquímica que aparece, são os emaranhados neurofibrilares. O que são esses emaranhados? São fibrilas anormais compostas pela proteína tau, que tem como função a estabilização da rede microtubular. Então a proteína tau e a beta-amiloide, elas têm função, mas no caso do Alzheimer elas estão em excesso. Então, voltando, né, fibrilas anormais compostas pela proteína tau, anormalmente hiperfosforilada. Então é uma proteína que ela não está normal, ela sofre fosforilação, né, presente no citoplasma do neurônio. Então ela está dentro do neurônio. Então volta aqui na figurinha, a gente vai enxergar dentro desse neurôniozinho, tem uns risquinhos ali, simbolizando a proteína tau. Ok? Então existe um acúmulo de proteína dentro do neurônio e um acúmulo de proteína ao redor do neurônio. Tá? Então isso tudo vai acabar levando o neurônio para a morte. Tá? Porque quando a gente sabe que quando a gente acumula lixo dentro de uma célula e isso passa a ser lixo, porque essa proteína ela é alterada, ela é fosforilada, então ela perde esse papel que ela tem. Quando a gente começa a acumular essa substância inútil dentro da célula, acaba morrendo, né? A célula morre
porque as outras organelas, ou enfim, as outras proteínas não conseguem exercer sua função por estar cheia de proteína tal ao redor e elas não conseguirem, né? Dá para entender, né? Se a gente enche um ambiente com determinada lixo, a gente não consegue nem se mexer lá dentro. É mais ou menos assim, e isso vai encaminhar o neurônio para a morte.